Boas, pessoal do Colégio da Escola Estadual Murtinho Nobre. Eu sou Amadeus Zoe. Salve aí ao curso Paisagens Sonoras do Nosso Cotidiano, que é ministrado pela minha colega Fernanda Rubio. Eu vou falar com vocês um pouquinho de áudio, tá? Vou me apresentar primeiro. Eu sou Amadeus Zoe, eu sou professor de Geografia já há um bom tempo no ensino médio, dou aula de Geografia, sei lá, 20 anos pelo menos. E já tem uns 15 anos que eu trabalho com áudio, com web rádio, podcasts, oficinas de rádio, paisagens sonoras também, intervenção urbana, com som, grupo de intervenção audiovisual nas ruas. Já tive casa noturna de música, casa de shows. Então, essa experiência que eu tenho com som, com áudio, com evento também é bastante grande. Praticamente divide aí meu tempo com educação, mas a educação é a atividade mais importante, principal, que eu já tenho há um bom tempo. Eu vou trazer para vocês, como a Fernanda me chamou, né, para falar um pouquinho do Audacity, um programa, um software livre e que bastante acessível, muito funcional, né? Não é um software profissional, como o Adobe Audition, que é um programa que eu uso bastante, mas ele dá conta de fazer muitas coisas e a principal funcionalidade deles que vocês vão poder aproveitar é criar sessões multifaixa ou multitrack, ou seja, vocês vão poder mixar faixas com diferentes fontes sonoras. Tá? Eu vou dividir em duas. Tá? Uma eu vou apresentar as ferramentas e as possibilidades das ferramentas. E na semana que vem eu vou trazer para vocês uma pequena composição, uma pequena peça radiofônica que eu não queria fazer tudo de uma vez, primeiro porque é muita informação e segundo que às vezes a gente propõe uma coisa, né, uma determinada criação, e isso poda um pouco a criatividade de vocês, de como que vocês vão fazer as mixagens. Então eu vou apresentar as ferramentas, eu sei que vocês têm um banco de áudio aí, vocês estão organizando um acervo de áudio, então eu vou primeiro mostrar as ferramentas, mostrar para vocês como que vocês fazem o empilhamento de faixas no Audacity, para daí vocês começarem a fazer as mixagens. Tá? Então, em princípio, eu não vou mixar nada, mas eu vou apresentar para vocês os caminhos para mixar. E aí depois eu vou mostrar um exemplo, acreditando que vocês também vão desenvolver exemplos interessantes aí de montagem de áudio. Isso aqui é um pouco, esse trabalho que a gente vai fazer é um pouco de sonoplastia. Né? É sonoplastia e mixagem. É como que você trabalha com a plástica dos sons, como você converte o som em um elemento artístico, de construção sonora, né? Quando você vai misturar diferentes fontes sonoras, a voz, o som que vem da rua, né? As capturas que você pode fazer em diferentes lugares, locuções gravadas, música. Então, quando você consegue mixar todas essas fontes, você cria um outro contexto musical e a gente usa para isso um pouquinho do conhecimento dessa plástica com os áudios, da sonoplastia, tá bom? Eu vou interromper aqui para conseguir compartilhar a minha tela. Voltando a gravar aqui, espero que esteja tudo bem. Estou usando um software chamado OBS Studio, muito bom, tá? Outro software livre. Então, uma das características essenciais do Audacity, que vocês já veem aí na tela, é a possibilidade de você usar ele gratuitamente, sem impedimentos, sem restrições. Tá? Para começar realmente do início, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o site do Audacity, né? Então, se você botar lá no Google Audacity ou Audacity, né? As pessoas chamam dos dois nomes, você já botando no Google já vai linkar direto com a home da página, tá? Que é essa aqui. Vocês podem ver que é um software livre. E você pode instalar ele em português
Eu recomendo que você também aprenda a usar o inglês, porque a nomenclatura né, de áudio ela está muito baseada no inglês, né? Mas isso é muito fácil de converter no Audacity. Então você faz o download, no caso aí para Windows, para a plataforma que você tem, tranquilamente, baixa o arquivo de instalação, ó. Ao entrar aqui ele já automaticamente já entra, você salva e faz a instalação normalmente como você instala qualquer programa. Depois, se alguém tiver problema com isso, tá? Às vezes tem algum colega que tem mais domínio de informática que pode ajudá-los aí, ou eu mesmo posso eventualmente mostrar como faz o passo a passo para a instalação. Eu vou pular essa parte imaginando que todo mundo já tem esse mínimo domínio, né? Ele roda em qualquer tipo de computador, não precisa ser um computador muito potente, tá? Eu falei da questão das línguas, né? Porque você tem aqui, ó, no editar preferências, interface, a possibilidade de você mudar para qualquer língua. Tá? No caso, eu deixei de português, porque eu acho que fica mais fácil da gente conversar. Aqui, ó, falando já das ferramentas dele, a gente tem algumas configurações que normalmente quando você instala e abre o programa, ele já automaticamente identifica, tá? Aqui seria a entrada do áudio, então no caso ele já localizou que eu tenho um microfone, né? Na verdade é o grupo de microfones Realtek, que é o da placa de som. Ele tem uma funcionalidade muito boa que é gravar o som da placa. Muitas vezes você está aí querendo pegar uma música do Spotify, de um Bandcamp, que não tem como fazer download, você joga aqui no Loopback, tá? Se tiver de fone de ouvido, aparece essa opção. No caso, eu estou usando fone, por isso que apareceu a opção fone de ouvido, mas normalmente é a opção alto-falante. Aí você dá um REC aqui, ó, na bolinha vermelha, ele vai gravar o som, só que você vai ter que deixar tocar a faixa inteira, né? Tá? Então ele tem essa funcionalidade interessante que ele consegue capturar, ele transforma a sua placa de saída, né, o som que está saindo do seu computador, em uma entrada, como se fosse um microfone. No caso, eu vou deixar o microfone, depois eu vou usar como exemplo uma gravação. Tá? Aqui é o som que está saindo, estou pedindo para ele sair em estéreo, né? Normal, mas todo mundo sai em estéreo. E ele está saindo no meu fone. Se eu quisesse que ele saísse nos altos-falantes, eu mudava aqui. Tá? Normalmente aqui a gente não mexe, que é a configuração da placa de som. Tá? Normalmente você usa ou o MME ou o WhatsApp. Para você ter esse loopback, ou seja, essa funcionalidade de você poder gravar o som que está tocando no computador, né? Você dá o play lá no Spotify, você dá o play no Bandcamp, você dá o play no YouTube e ele grava aquilo lá, você precisa usar essa configuração WhatsApp. Tá? Muito bem. O Audacity, ele tem esse player normal, como qualquer pausa, play, stop, né? E o botão REC. Tá? No arquivo, você vai tanto abrir as faixas, como você pode importar. Tem uma sutil diferença e uma diferença importante aí. Tá? Quando você pede para abrir uma faixa, vou abrir uma faixa qualquer aqui, tá? Ok, ele abriu essa faixa de áudio, né? Tocando o som. Se você pedir para abrir outra faixa de áudio, tá? O que ele faz? Ele vai abrir uma segunda janela. Tá? Ele vai separar, você vai ficar com duas janelas abertas aqui. Para o caso de vocês, que vocês vão fazer uma edição, ou seja, vocês vão fazer um empilhamento de faixas, não é interessante fazer isso. Tá? Então, o ideal é você importar a faixa. Então, quando eu peço para importar, ele não abre outra janela. Você vem aqui, ó, importar áudio. Tá? Eu escolhi essa aqui e pronto, ele vai abrir na mesma janela, né? Aí é interessante, claro, você com aqui, ó, esse recurso aqui, ó, que vocês devem estar visualizando no meu mouse, tá? Você dá uma estreitada para que você consiga enxergar as faixas, tá? Eu vou abrir mais alguns arquivos diferentes, abrir não, vou importar alguns áudios, outros, tá?
para que a gente consiga fazer Vou abrir aqui mais 3 locuções. E aqui a gente tem, ó, um empilhamento de faixas, tá? Quando você tem aqui, ó, as faixas na sua timeline, aqui, tá? Aqui é o tempo, né? Aqui em cima você tem o tempo de duração de cada uma, então você vê que essa faixa mais longa ela vai ter 11 minutos, essa aqui 3, né? Eu aproveito já para falar, se você quiser deslocar elas, né? Essa ferramenta aqui, ó, essa aqui é de seleção, a primeira. Você seleciona um trecho do áudio, né? Você pode selecionar, por exemplo, mais de uma track ao mesmo tempo, tá? É só arrastar, segurando com o botão esquerdo do mouse, você arrasta e seleciona, tá? E você pode também deslocar, ó. Nessa que tem as flechinhas de 2 pontas, você consegue deslocar a faixa. Isso é muito importante, principalmente quando você for fazer edição, quando você quer que cada coisa entre no seu tempo, tá? Deixa eu diminuir aqui para ficar visualmente melhor, embora seja sempre muito bom vocês editarem com o zoom, tá? Porque a gente precisa ver o espectro quando a gente edita, o espectro do áudio, aqui as ondas sonoras, tá? Para isso, mesmo você estreitando, como eu fiz aqui, ó, tá? Essas faixas, eu consigo aqui na lupa dar um zoom nela. Né? Então eu consigo ver a faixa, a onda sonora em seus detalhes. Quando a gente vai fazer uma edição, muitas vezes a gente precisa desse zoom para ter o detalhe, onde o som começa, onde o som acaba, né? Então é bem interessante. Você tanto pode aumentar o zoom, como você pode diminuir. Nesse botão, você consegue ajustar. No primeiro você ajusta a faixa, uma faixa para ela ficar do tamanho da tela, por exemplo, eu vou selecionar aqui. Para selecionar só essa track, eu venho aqui e clico com o mouse só aqui. Se eu quiser só com essa, se eu quiser só com essa. Se eu quiser mais de uma, eu seguro o botão Ctrl, que vocês não estão vendo aí, porque aí eu consigo selecionar todas as faixas, tá? Para desselecionar, você vem aqui, ó, nesse botão e clica num lugar fora que ele automaticamente desseleciona tudo. Eu estava falando desses 2 botões, né? Esse aqui, ele consegue colocar todas as suas faixas dentro da janela. Esse antes aqui, ele coloca a faixa que estiver selecionada, né? Ele deixa do tamanho da tela, viu? Ele esticou esses 3 minutos que você tem na tela. Se eu quiser ter uma visão geral do projeto, eu venho aqui e clico em tudo, tá bom? Então, ó, ferramenta de seleção vai ser importante quando você quer cortar um pedaço de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu selecionei esse pedaço de áudio aqui, ó. Estrela cadáver. Estrela cadáver. Cadáver. Aqui eu já vou falar que aconteceu uma coisa, né? Tem uma sobreposição de áudios, né? Eu coloquei a flechinha aqui, tá as 2 faixas tocando. Se eu quiser ouvir uma faixa só, São demais. eu vou clicar em solo, né? Toda vez que eu clicar em solo, só as faixas que tiverem clicadas em solo vão aparecer. Pode ver que ele até apagou os restantes, né? Quando eu tiro o solo, volta o azul. Tá? Então é uma maneira que facilita quando você quer ouvir apenas uma faixa e não ficar essa coisa confusa, né? Você pode ver, ó, que se eu deixar aqui, vai tocar essas 2, né? A timeline ela está por cima dessas 2 faixas. Cada vez mais a verdade é vendida, enviesada, transgênica, torcida organizadas. Muito bem, né? Então vocês conseguiram perceber que quando eu deixo solo, eu consigo escutar apenas uma track, tá? Então, a ferramenta seleção que eu estava falando, ela é boa para você tirar coisas, né? Tirar, por exemplo, um pedaço do áudio. Aí é como quase ferramenta de texto, é como se vocês estivessem trabalhando no Word. Imagina que vocês estão... que isso aqui fosse uma frase, né? E que você quer tirar metade dessa frase, quer apagar ela. Então você vem aqui, ó,
Você vai selecionar e você tanto pode vir em editar e pedir para recortar, excluir, como você também simplesmente pode dar o delete. Tá? Aí ao deletar você cortou um pedaço daquela faixa. Isso acontece quando a gente, por exemplo, faz uma entrevista, né? Aí você quer pegar só o miolo da entrevista, né? O começo, as pessoas estão conversando lá, você tira um pedaço, tira o outro e deixa só o que você quer. Você limpa, isso chama-se limpar o áudio. Se você fizer alguma coisa errada, basta dar um Ctrl Z. Tá? 1, 2, 3, ele grava vários passos que você deu. Então, se você quiser voltar para trás, para recuperar aquilo que você cortou errado, dá o Ctrl junto com a tecla Z que ele retorna. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem multitracks. Você tem 5 faixas, cada uma com uma característica, né? Essa aqui é uma música. Vou tirar o solo. Essa também é uma música, mas com uma spoken word, né? Mente fundamental. Escolher um time de futebol diferente para enfeitar o peito por aí com a camisa. Temos aqui, ó, uma narração. Eu vou botar em solo aqui. Uma locução de uma poesia. 19 regras do romance policial, de Evelyn Blaut Fernandes, editado pela Demônio Negro, São Paulo, 2018. Nem penso em você tanto assim. A tecla espaço, ela funciona como uma tecla de stop. Tá? Stop, de pause, na verdade. Ela pausa e você clica de novo, ela volta a tocar. Tá? Então a gente tem uma outra faixa de áudio. Vou tirar o solo aqui, botar o solo aqui para a gente ver o que tem nessa faixa. Aqui a gente tem uma poesia. Escrevo no céu tudo que pinto quando te sinto. Muito bem. E aqui, eu nem estou mais enxergando o que tem. Ó. O que será que tem aqui? Para eu conseguir ver, eu venho na segunda opção aqui de lente e ele vai novamente me localizar todos os áudios que eu tenho na minha tela. Tá? E aí eu tenho esse pedacinho de áudio que eu já botei como solo, que é uma outra poesia. Dançar as palavras, poemas de corpo agudo. Então o que nós temos aqui? Nós temos empilhado vozes, música. Tá? Mas aí eu quero adicionar mais um elemento. Né? Então eu quero gravar uma coisa. Tá? Então já tem esses áudios que foram pré-gravados. Tá? E eu vou querer gravar. Para isso eu vou vir aqui em faixas, tá? E vou adicionar uma nova faixa. Eu vou adicionar uma faixa estéreo, porque eu vou gravar esse microfone que eu tenho aqui no meu notebook. É um microfone estéreo. Tá? Se o seu microfone não for estéreo, normalmente os microfones são mono, né? Não tem problema também de você jogar estéreo. O que ele vai fazer é duplicar aquilo que ele está gravando. Tá? Então, ó, quando eu adicionei, vocês podem ver que ó, entrou uma nova faixa aqui. Tá? Ela ficou empilhada aqui, só que não tem nada. Tá? Então, eu posso selecionar um ponto. Tá? Eu vou arrastar isso aqui para o final, porque eu vou tirar os solos. Eu vou deixar tudo ativo. Tá tudo ativo, tá tudo azul escuro, tá tudo ativo. Só que eu vou jogar aqui, ó, no final. Tá vendo? Tá tocando aqui no finzinho. Tá? Eu vou dar um stop. Tá? Eu espero que ele parte de lá. Né? Vamos ver, faz tempo que eu não uso o Audacity. Uma outra maneira é selecionar. Pronto, selecionei com a ferramenta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um texto aqui, ó. Tá? E vou ler um pedacinho só para a gente simular a gravação. Deixa eu deixar ele de um jeito bom para eu poder fazer a leitura. Né? Esse PDF ele é bom de... O ruim é deixar ele respeitar você. Ele não deixa eu arrastar aqui. Não está me permitindo arrastar, mas não tem problema. O texto está aqui. Tá? Deixa eu tentar arrastar ele aqui. Vou aumentar um pouquinho. Aí, garoto. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Deixar aqui na tela para facilitar para mim. Né? E eu vou dar um REC aqui. Ó. Tá vendo? Eu quero que grave ó, nessa faixa aqui. Tá?
nessa faixa. Então eu vou dar um REC. No caso ele está gravando aqui, né? Eu posso puxar o arquivo. Eu vou deixar solo, né? Melhor, porque aí a gravação. Tem essas coisas, o Audacity às vezes ele entende que se a gravação é para começar aqui, ele vai começar aqui. Aí não tem problema, porque aí você faz a gravação sem nenhuma interferência de áudio, né? Ele já está gravando tudo que eu estou falando, né? Porque eu apertei o REC. Então a gente vai limpar isso depois, né? Então eu vou ler um pedaço do texto. Ó. Maldição sobre São Paulo. Breve crônica sobre o Tietê metropolitano. Um dia, um rio. Um dia, há 5 milhões de anos, no período neógeno, o rio Tietê sofreu um forte trauma geológico. Suas nascentes, que antes eram formadas pelos rios Paraibuna e Paraitinga, foram bruscamente capturadas pelo rio Paraíba. Tempos depois, o Planalto paulistano soergueu-se e o Tietê nele se instalou, seguindo seu caminho definitivo para o oeste. Durante vários milênios, dedicou-se a escavar as rochas e a depositar os sedimentos nas concavidades da bacia. De tal modo se acomodou às novas condições, que passou a construir uma vasta planície de inundação, de quilômetros de largura, para melhor se espreguiçar. Eu vou ler só esse trechinho aqui, tá? Que é para a gente ver como é que ficou a gravação. Beleza? Então a gente vai dar um stop, né? Eu vou puxar esse áudio aqui, que eu quero ver ele mais para o meio, usando a ferramenta, né, que a gente tem aqui. Eu posso inclusive usar a lupa para ver ele melhor. Eu vou ouvir ele, tá? Para ver o que aconteceu. No caso ele está gravando aqui, né? Eu posso puxar o arquivo. Podem perceber que ele vou deixar solo, que a gente vai ter que limpar esse arquivo. Mas antes de limpar, tem essas coisas, o Audacity às vezes ele entende que se a gravação é para começar aqui, ele vai começar aqui. Aí não tem problema, porque aí você faz a gravação sem nenhuma interferência de áudio, né? Ele já está gravando tudo que eu estou falando, né? Porque eu apertei o REC. Então a gente vai limpar isso depois, né? Então eu vou ler um pedaço do texto. Ó. Maldição. Então, achei o ponto onde eu começo, tá? Eu acho o ponto onde eu começo, que é aqui, tá? Eu já vou selecionar e vou tirar. O que acontece? Quando eu der play de novo, ele já vai começar da parte que eu tenho que começar a ler. Só que eu achei que a gravação está baixa. Isso não é ruim. É melhor você gravar o som baixo do que ele alto, porque aí dá para você corrigir depois. Para você corrigir, você vem e ilumina o texto, de novo usando a ferramenta seleção. Depois a gente vai ter que apagar esse finzinho também. Vem aqui em efeitos. Em efeitos você vai amplificar. Tá? Amplificar quer dizer aumentar o volume. Tá? E aí você vai dar uma amplificada nele. Ele, na verdade, ele já está botando 0 dB. 0 dB ele atinge o máximo sem ele dar clipe. Clipe seria quando estoura o som. Tá? Então ele já vem com isso ajustado. Você não precisa definir a altura. Ele já entendeu que você quer que fique no máximo de altura. Se você não quer que fique no máximo de altura, tá? Você tem como arrumar isso. Eu já vou mostrar uma ferramenta, que é essa ferramenta aqui. Tá? Mas vamos ver como que ficou. Maldição sobre São Paulo. Melhorou breve muito, crônica sobre o Tietê e ficou a gravação. Aqui vamos agora para melhor se espreguiçar. Eu vou ler só esse trechinho aqui. Então, aqui eu não preciso mais desse pedaço. Eu vou deletar. E aí eu fico só com a gravação. Breve crônica sobre o Tietê metropolitano. Um dia, um rio. Muito bem. Um dia, há 5 milhões. Se eu quisesse diminuir, em geral voz a gente deixa assim, no pico. Tá? O que a gente vai diminuir é se a gente for botar um som de fundo. Então vamos supor que eu quisesse fazer essa fala. Eu vou apagar esses aqui, ó, vou deletar, porque eu não vou usar esses arquivos agora, tá? Os outros que eu empilhei. Eu vou deixar só uma música para ficar de fundo. Tá? Então, ó, eu tenho aqui, aí eu posso tirar o solo, as duas estão habilitadas, tá? A minha voz e a música. Maldição sobre São Paulo. Breve. Com a música alta, eu praticamente não consigo ouvir a minha voz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para fazer só esse trechinho, ó, eu vou tirar esse pedaço
do áudio aqui, ó. Tem uma ferramenta que você usa, ó, já vou explicar isso, eu cliquei aqui, certo? Eu poderia selecionar tudo e deletar, ou eu posso simplesmente, ó, clicar aqui, só que é uma tecla de atalho, tá? É o Ctrl I. Ctrl I. Não, essa é uma falha do Audacity, ele não tem uma ferramenta Gillette, que a gente chama, que ela corta assim, tá? E normalmente você tem que customizar isso nas teclas de atalho ali, tá? Eu já mostro, antes de encerrar o vídeo, eu mostro como faz isso. O que que acontece? Aí eu tenho um áudio cortado aqui no meio. Então eu venho aqui, ó, eu seleciono essa parte aqui, ó, do áudio e posso, na verdade, eu posso fazer isso aqui, ó, dar um duplo clique, tá? E del. Aí eu apaguei o áudio, tá? Aquele pedaço lá, porque eu estava com um áudio muito grande, né? E aqui eu vou apagar também. Então eu vou selecionar um ponto, venho aqui com as ferramentas seleção, clico aqui, dou um Ctrl I, separo o áudio para ter certeza que ele foi cortado, venho aqui na seleção de novo, duplo clique, e del. Tá? Eu tenho, ó, Maldição sobre e a minha voz. Porque a música está encobrindo a minha voz. Então o que eu tenho que fazer? Abaixar o volume da música. Como que eu faço? Essa ferramenta dourada da seleção aqui, ó. Você vem aqui, ó, pode ver que já criou umas linhas azuis. Aí o que você tem que fazer? Você tem que criar pontos. Clica com o botão esquerdo, ó, um ponto. O ponto onde começa a voz. Outro ponto onde termina a voz. E um ponto fora. Em geral a gente usa 4 pontos, tá? Por quê? No primeiro ponto eu vou deixar o volume máximo. É só segurar com o botão esquerdo do mouse e levar. Cuidado para não levar demais, ó, que o ponto desaparece. Quando você quer eliminar o ponto, você joga ele para fora da timeline. Então eu vou botar de novo um ponto aqui. Aí eu seguro o botão esquerdo do mouse e vou até lá. É bem interativo. Aqui, quando vai entrar minha voz, eu faço o contrário. Eu abaixo. Para abaixar é você pegar o mouse e descer um pouquinho, tá? É bem sensível, tá? Por isso que é bom, ó, nessa hora vocês usarem o zoom, tá? Porque com o zoom você tem uma visão melhor. Não só o zoom, como dar uma alargada aqui, ó. Na hora que a gente vai editar, a gente precisa de espaço. Tá? Então eu venho aqui de novo, eu seguro, ele cria outro ponto. Para pegar depois o ponto é difícil, ó, consegui pegar. Então eu vou descendo, eu seguro com o botão esquerdo do mouse e vou até ficar bem baixinho a música, tá? E em algum momento a música vai ter que subir de novo, tá? Eu vou fazer toda aquela leitura, ó, ela foi aumentando, então tem que deixar aqui também, ó, seguro e abaixo o volume, fica baixo, tá? E aqui no final, quando a minha voz parou de falar, eu vou e aumento. Vou puxar um pouquinho para ser mais rápido isso. Eu arrasto, sempre com o botão do esquerdo segurando, tá? Aqui eu acho que pode. Segurei, achei o ponto, eu vou trazer um pouquinho para cá, ó. O que vai acontecer? Ó, vem a música. Maldição sobre São Paulo. Breve crônica sobre o Tietê metropolitano. Um dia, um rio. Um dia, há 5 milhões de anos, no período Neógeno, o rio Tietê sofreu uma forte Percebam? Então a música ela ficou realmente como um fundo sonoro para a minha voz. Isso é essencial, dá até para baixar um pouco mais. Tá? Principalmente quando a gente faz isso, é melhor usar uma música instrumental, porque a voz ela tende a aparecer muito. Né? Então vou baixar um pouquinho mais, só para ficar realmente uma espécie de fundo mesmo, para não ficar aquela coisa seca. Né? Olha. Construir uma vasta planície de inundação, de quilômetros de largura, para melhor se espreguiçar. Pegaram?
Então, vou clicar aqui para a gente ver, ter a visão geral do projeto, né? Eu posso selecionar isso tudo aqui, ó, tudo junto, e arrastar isso. Ó. Quando você seleciona, você traz tudo junto. É bem importante essa ferramenta de seleção, porque se você faz só isso e puxa, ó, não vai vir a voz, aí vai ficar uma coisa estranha. Então, para isso você tem que selecionar tudo e aí arrastar aqui para o começo, tá? Começo do seu projeto, né? Sempre vai começar no zero, tá? Então eu tenho aqui uma música. Maldição sobre São Paulo, breve crônica de quilômetros de largura para melhor se espreguiçar. Então a gente tem uma edição, a gente conseguiu fazer uma edição em multitrack. Poderiam ter outros elementos, eu poderia botar um barulho de rio aqui, né? Isso que eu quero construir numa próxima aula com vocês, tá? Então construir uma edição um pouquinho mais complexa, mas você já tem a noção das ferramentas, tá? A ferramenta lupa, que ela duplica aqui, pode usar aqui, pode usar. O lápis, normalmente vocês não vão usar, tá? Porque é uma ferramenta de você mexer na onda sonora, nem é muito preciso, tá? E essa ferramenta do asterisco aqui, ele consegue mover e abaixar ao mesmo tempo, mas são ferramentas que se repetem. Repete a seleção e esse aqui. Então, basicamente, vocês vão usar a seleção, o aumentar e abaixar volume e o mover a faixa, tá? Eu falei que ensinar como né, colocar ali a tecla de atalho, né? Então, ó, você vem aqui ó, em editar, preferências, isso não vem customizado, não sei porquê, né? Vem em teclado aqui, tá? Teclado, aí você procura a seguinte função aqui, ó. Ela já vem escrita, separar áudio da faixa, tá? Separar áudio da faixa. Aí você vai clicar nisso e você pode escolher outra tecla de atalho também. Normalmente o pessoal bota Ctrl mais o I, tá? Aí dá um definir, tá? E aí ele já aceita isso, tá? Então, quando você quiser cortar a faixa no meio, como eu falei para vocês, você pode simplesmente selecionar e deletar, tá? Mas às vezes é legal você ter essa faixa do coisa. Ó, quer ver? Eu vou fazer só para vocês. Ctrl I. O que eu fiz? Eu separei as duas faixas, tá? Né? Tipo, não devia ter feito isso, errei. Você tá tanto Ctrl Z, ou você vem aqui, ó, quando aparece esse fiozinho amarelo, quer dizer que elas colaram. Aí você vem, ó, seleciona, aí você dá um Ctrl J. O Ctrl J, ele cola a faixa de novo, como se você não tivesse cortado, tá? O Ctrl J normalmente ele já vem, tá? Mas está tudo ali nos atalhos do teclado, eles estão juntos, essas duas funções, por sinal. Um separa, o outro une, tá? Um separa, o outro une. Bom, para finalizar isso aqui, para não ficar uma coisa sem cabeça, como que eu exporto esse áudio? Como que eu transformo isso numa faixa só, tá? Então, eu vou exportar o áudio. Venho aqui, normalmente escolho um MP3, tá? Que é um formato mais leve, um formato para internet. Vocês podem escolher o Wave também, mas vai ficar meio pesadão, tá? E aí vocês vão... Normalmente ele entende que você vai selecionar tudo, tá? Que você vai exportar tudo. Então, não precisa selecionar nada. Você vem exportar, escolhe um nome para essa exportação que você vai fazer, tá? Eu vou botar aqui, ó, teste 1. 320 kbps, é bom deixar, nunca menos de 192. Quanto maior, melhor a qualidade, quanto menor, pior a qualidade. Não é recomendável abaixo de 192, tá? 320, MP3, né? Tá o tipo do arquivo, tá? Você pode mudar aqui, ó, tem outros formatos de arquivo, tá? Mas o MP3 é o mais comum. Bota um nome, essa qualidade, deixa constante aqui, estéreo, ok, e salvou, tá? Suas faixas serão mixadas, reduzidas a 2 canais estéreo no arquivo exportado, ok.
Aí você pode dar um nome de artista, seu nome, nome da faixa, etc. Não vou mexer nisso aqui, dá um OK e já era. Se você for lá no Músicas, ó, o teste 1 tá aqui, né? Você já consegue colocar ele no seu player de áudio aqui, usem o VLC, pessoal. Maldição sobre São Paulo. Breve crônica sobre o Tietê metropolitano. De tal modo se acomodou. Então, com essa primeira aulinha aqui, vocês conseguem já entrar com os áudios. Lembrando sempre que para fazer multitrack vocês têm que importar o áudio. Tá? Vai empilhando os áudios. Vocês podem mexer aqui no tamanho, né, dele para vocês ficarem mais confortáveis na tela. Tá? Lembrando o zoom. Né? E seleção, volume e mover o áudio. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade específica sobre essas informações, se alguma coisa eu falei, eu normalmente não faço vídeo assim de tutorial, então pode ser que, não sei se ficou compreensível, tá? Vocês organizem perguntas, porque aí eu tento montar um vídeo em cima das perguntas de vocês, tá? Breve eu faço uma montagem mais sofisticada para vocês verem como que vocês podem ampliar o recurso. Mas o essencial é isso, você saber já mixar dois sons, né? Começa com dois, aí coloca um terceiro e também não peca pelo excesso. Tá? A gente tem ferramentas de efeito, como todo software, é bacana você explorar, né? Então procure explorar o software. Os recursos que ele tem, meio brincando com o áudio, abre uma faixa de áudio, experimente efeitos, né? Coisas desse tipo. Aí você vê que a gente usou poucas ferramentas e já consegue ter um bom resultado. Valeu, pessoal. Bom, aí se vocês quiserem salvar o projeto aberto, última coisa, vocês querem salvar para mexer mais tarde, depois, não exporta. Exportar é quando vocês já vão entregar o projeto, né? Então aqui aí vocês vêm e salvam o projeto normalmente, no formato dele, tá? Do Audacity, dou um nome para ele. Tá? Ele salva com formato .aup. Né? Normalmente, .aup ele só vai abrir mesmo dentro do Audacity. Tá? E aí vocês também não podem deletar nenhuma faixa, mudar as faixas de lugar. Por exemplo, a faixa que você usou aqui, você pegar a faixa e tirar da pasta onde ela está, depois quando ele for abrir o projeto de novo, ele não acha. Então, quando você vai fazer um projeto, já deixa todos os áudios numa pastinha, salva o projeto na mesma pastinha, exporta na mesma, para uma questão de organização e você não perder os arquivos. Beleza? Eu vou salvar aqui só gilcideira.op, só para vocês verem, ó, eu vou fechar esse arquivo. Ele aqui está aqui aparecendo no Windows Explorer. Então, preciso mexer nesse áudio aqui, não ficou bom. Então você vem aqui, abre novamente, ele abriu o mesmo projeto novamente. Tá bom? É isso, espero que tenha sido bom para vocês. Falou, valeu pessoal, valeu, bom trabalho. Abraço, Fernanda.